Olá, eu sou a professora Gabriele Fernandes e irei apresentar os tópicos da aula de revisão da disciplina Administração de Recursos Humanos para a V1. Vamos agora conhecer os tópicos. Na categoria 1, Introdução à Administração de Recursos Humanos e Recrutamento e Seleção de Pessoal, nós primeiramente vamos falar do tópico Administração de RH. Conceito, evolução do RH, missão, subsistemas e alinhamento estratégico no negócio. O que a gente precisa entender sobre esse tópico? Tendo em vista o papel relevante do capital humano na administração de recursos humanos, essa área vai visar potencializar a atuação das pessoas para alcançar a eficácia organizacional. Os processos de administração de recursos humanos expressam as atividades e práticas que fundamentam os subsistemas que compõem o RH. O alinhamento estratégico dessa área, o negócio, pode ser bem expressado pela estrutura das políticas de RH, que servirão como guias para a ação de todo o capital humano da empresa, a fim de alcançar os objetivos da organização. Já no tópico recrutamento e seleção de pessoal, especificamente o recrutamento, o que é interessante a gente lembrar? O recrutamento é um conjunto de técnicas e procedimentos que visa atrair candidatos potencialmente qualificados e capazes de ocupar cargos dentro da empresa. Essencialmente, existem 3 tipos de recrutamento que são possíveis: o recrutamento interno, o recrutamento externo e o recrutamento misto. É interessante destacar as vantagens e desvantagens de cada recrutamento. Para o recrutamento interno, a gente pode destacar como vantagens a maior economia com o processo de recrutamento, maior rapidez, é uma fonte de motivação para os empregados da empresa, é uma forma de aproveitar o capital intelectual desenvolvido na empresa através de treinamentos para os empregados, promove a competição entre os trabalhadores, gerando maior busca contínua pela qualificação e adequação às competências organizacionais. Já com relação ao recrutamento externo, a gente pode destacar como vantagens a promoção da oxigenação da mão de obra, porque vai chegar novas pessoas na empresa e assim novas experiências. É uma forma de enriquecer e renovar os recursos humanos da organização. É uma forma também de aproveitar os investimentos em treinamento e desenvolvimento de pessoal presentes nos novos profissionais recrutados e contratados. E por fim, no recrutamento misto, nós podemos destacar como vantagens formas de concluir mais rapidamente um processo de recrutamento, porque você vai usar o recrutamento interno e externo simultaneamente. É possível localizar também, comparar candidatos internos e externos, e assim efetuar a escolha mais adequada de quem realmente atenda aos requisitos da vaga dentro da empresa. Com relação às técnicas e às fontes mais utilizadas no recrutamento, nós vamos destacar algumas, que são interessantes para revisão. É interessante observar os arquivos de candidatos, indicação de candidatos por outros funcionários da empresa, uma forma de captar pessoas, cartazes na portaria da empresa, anúncios em jornais e revistas, contatos com instituições, associações, universidades e sindicatos, é uma forma também de obter mais candidatos, agências de recrutamento e ainda o que é o mais usado ultimamente, o recrutamento online. Já no tópico seleção, o que a gente vai destacar aqui para revisão? A seleção de pessoal é um processo que pode ser entendido como comparação, decisão e escolha. A seleção ela vai ocorrer de acordo com os requisitos do cargo ou das necessidades determinadas das competências profissionais que a empresa almeja. Para escolher a técnica de seleção mais adequada, é necessário observar as especificações dos cargos, com as suas qualificações e complexidades, tendo em vista a necessidade da ocupação da vaga. Das técnicas de seleção mais utilizadas, nós podemos destacar a entrevista, provas e testes de conhecimento ou capacidade, testes psicométricos, testes de personalidade e, por fim, as técnicas de simulação. Categoria 2. Relações trabalhistas e sindicais e administração de benefícios. Vamos começar falando sobre o subsistema de relações trabalhistas e sindicais, destacando alguns tópicos sobre a sua finalidade, funções dos sindicatos, unicidade, pluralidade sindical, greve, piquete, lockout. As estratégias de prevenção e de solução de conflitos coletivos de trabalho. Vamos lá.
A base das relações trabalhistas e sindicais tende a observar as possíveis situações que geram conflitos entre trabalhadores e empresários. Os conflitos trabalhistas envolvem vários tipos de reivindicações. E são elas: as condições legais de trabalho, as condições econômicas de trabalho, as condições físicas de trabalho, as condições sociais de trabalho e, por fim, as condições de representatividade no trabalho. Os sindicatos são considerados uma associação de caráter permanente, formada por trabalhadores ou empresários que exercem a mesma profissão ou atividade econômica, com a finalidade de estudar e defender seus interesses. Os sindicatos possuem 3 distintas funções: a de representação, a assistencial e a negocial. São 2 as categorias dos sindicatos: a econômica e a profissional. No Brasil, o que mais predomina é a unicidade sindical, isso é, a existência apenas de um sindicato representando determinada região, ou seja, município. Já a pluralidade sindical ela é evidenciada quando existe dentro de uma determinada região, município, mais de um sindicato representando a mesma categoria. Algumas definições sobre conflitos e negociações evidenciam a necessidade de definir a greve. Então vamos lá. A greve é uma paralisação coletiva de trabalho e deve necessariamente constituir-se em um ato coletivo. Ela tem a finalidade de pressionar os dirigentes das empresas para que as reivindicações dos trabalhadores sejam atendidas. A greve é um direito dos trabalhadores. Já o piquete constitui-se por agrupamentos de grevistas que procuram aliciar os colegas ou impedir a entrada dos funcionários que desejam trabalhar. Passa a ser um movimento legal quando deixa de ser pacífico. Por fim, o lockout, que é a greve patronal, tem como objetivo pressionar os empregados e frustrar ou dificultar o atendimento de suas reivindicações. Esse movimento ele vai simbolizar a paralisação temporária da atividade da empresa. É um ato vedado pela legislação brasileira. Tópico 2.2, vamos falar de administração de benefícios. Sua finalidade, conceito de vantagens para as empresas e empregados, classificação, as fontes e formas de concessão e os indicadores de avaliação de um plano de benefícios. O que é interessante lembrar? Os benefícios fazem parte da remuneração, pois representam uma das possíveis recompensas que compõem a remuneração total. Os benefícios são também conhecidos como salário indireto. Visam cobrir alguma necessidade ou risco social quando oferecidos para os empregados. Os benefícios podem ser classificados quanto à sua natureza, monetária ou não monetária, e quanto aos objetivos assistenciais, recreativos e supletivos, ou de apoio. Com relação às formas de custeio dos benefícios, nós podemos destacar custeados pela empresa, pelos empregados ou até pelo Estado. Como forma de concessão dos benefícios, nós podemos classificar por mera liberalidade, ou seja, a empresa oferece espontaneamente seguro de vida, assistência médica, por força de lei, exemplo, vale transporte, 13º salário, férias, creche, e por fim, por força de acordos sindicais, que é aqueles que estão presentes nas convenções coletivas. Cesta básica, anuênio, estabilidade para os que estão se aposentando, por exemplo. Podemos destacar como indicadores de avaliação de um plano de benefícios alguns pontos. Todo plano de benefícios precisa atrair candidatos a emprego, né? Precisa também demonstrar a partir dele, certa fixação dos empregados, né? Ou seja, pelo turnover a gente consegue ver se pessoas estão saindo ou permanecendo também por conta dos benefícios. A satisfação dos funcionários, isso através da pesquisa de clima. Custos, né? A gente tem que perceber se realmente os benefícios não estão pesando, né, na folha de pagamento e no custo geral da empresa. O grau de utilização dos benefícios, adequação às práticas de mercado. E também, por fim, como os benefícios melhoram a imagem da empresa. Tópico 2.3, flexibilização de benefícios. O que é importante destacar? A flexibilização de benefícios pode ser entendida como a personalização, a customização dos benefícios. A empresa permite que cada funcionário vá estabelecer o seu próprio pacote de benefícios dentre aqueles que a empresa oferece. Por exemplo, vale refeição, vale alimentação. O
O funcionário pode dividir o valor entre esses dois benefícios ou até substituir um pelo outro. Plano de saúde. O funcionário pode optar por escolher o padrão do plano, básico, executivo, livre escolha, ou ainda o tipo de acomodação, se vai ser enfermaria ou quarto particular. Esses são os tópicos essenciais para nós lembrarmos sobre flexibilização de benefícios. Espero que tenham gostado de nossa revisão. Não se esqueça de estudar com os materiais disponíveis no AVA. Tenha bons estudos e uma boa prova. Muito obrigada!